Lulinha Tenório. Oi, Lulinha. Tchau, vocês. Já começou? Já. Estou no ar. Tchauzinho pra vocês. Oi, Margarida Borges. Boa tarde. Estão ouvindo eu aí? Tá ouvindo o som? Opa. Oi, Lulinha, você tá ouvindo eu aí? Jean Xavier, tá ouvindo eu? Boa tarde, Vanderlei. Queria saber se tá chegando o som aí, pessoal. Hoje tá um calor aqui na minha cidade. Como que tá a cidade de vocês aí? Tá quente também? Lembrando que eu tô falando de uma cidade do interior do estado do Paraná, chamada Venceslau Brás. Sim, áudio está bom, obrigado. A Margarida é operadora também. Oi, Cláudio. Tá sim, ótimo e bom som. Oi, Cláudio. Que Fortaleza tá frio. Olha só que coisa, hein? Fortaleza tá frio. Legal. Eu acredito que vai atrapalhar um pouquinho o som quem está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, só um pouquinho, tá? Eu vou conectar esse daqui. O Instagram não vai mudar em nada. Vou conectar aqui o plug. Legal, Margarida. É que eu, às vezes, falta a cuidade para estar olhando todo mundo que entra aqui, né? Mas boa parte, a gente já vai conhecendo as pessoas que entrou. A gente que tá fazendo uma semana de live aí, e tive a impressão que hoje eu ouvi você a primeira vez. Não sei, pode ser que eu estou enganado. Pode ser que, como eu disse, que faltou a minha cuidade. Pessoal, eu liguei o microfone no quem está acompanhando eu pelo YouTube e pelo Facebook. Vocês, quem está no YouTube e Facebook, está ouvindo eu? YouTube e Facebook, está ouvindo eu aí? Vanderlei, boa tarde, Vanderlei. F. Queiroz, 88, ouvindo bem, Lourinha falou. Eu estive em todas as lives. Rapaz, olha como que eu já, a sorte que eu falei que eu não tive a cuidade, então. Às vezes a gente não prestou atenção, né? Você tava com esse perfil mesmo? Acho que, né, até peço desculpa de não ter dado um oi aí. Jean Ponta Grossa, legal, Jean. Coloquei aqui. Bom, eu acredito que estão ouvindo eu, tá? Se não tiver, eventualmente vocês cabem chamando a atenção minha aí, falando que não está saindo o áudio. Face, estou ouvindo. Legal, Cláudio. Obrigado, Cláudio. O Cláudio, que legal. O Cláudio está aí assistindo aí. Eu trabalho junto com o Cláudio. Que legal. Então, boa tarde a todos aí. E vamos lá. Hoje, como eu tinha explicado para vocês, eu estou de férias no meu trabalho e eu resolvi gravar uma semana de live. Termino hoje essa maratona minha, tá bom? E já com preparação para a semana que vem, ou semana que vem não, para as próximas semanas estarei preparando um webinário onde eu vou estar falando o propósito lá, eu mostrar um pouquinho de uma estratégia que a gente tem estudado e que se demonstrou ser assertiva para nós aqui, tá bom? E ontem, a live de ontem, a gente falou sobre 3 erros que eu cometi, só lembrando, um dos erros que eu falei lá na live de ontem foi de que eu quis vender a máquina no ponto,
A outra foi de quis vender a máquina no ponto. Nossa, até eu já esqueci aqui. Sorte que eu escrevi. Foi inventar produto, um erro que eu fiz também, tá, gente? Foi eu querer inventar produto de checkout. Eu não faço mais isso, tá? Às vezes, para mim, não deu certo, tá, gente? Mas às vezes pode ser que outro operador que está animado a fazer alguma coisa não vá tomar por verdade, às vezes, que eu estou falando também, que eu posso, às vezes, acabar estragando, às vezes, outras pessoas que têm outros projetos. Então, mas para mim não funcionou ter querer fazer mais produto de checkout, tá? Eu coloco, eu falei ontem, eu fiquei lá na live de ontem lá, tá? E outra foi colocar a máquina no ponto ruim. Eu contei qual que era o ponto ruim lá, tá? Que era, para mim, era loja de brinquedo. Loja de brinquedo é algo assim que eu dificilmente até passo perto hoje. Então, mas esse foi os erros de ontem que eu falei lá. Mas não são regras universais, são regras que pode ser que serve para vocês também, tá? Mas hoje eu vou estar falando, assim, de 3 coisas que eu acredito que foi assertiva. Ontem eu tinha falado que eu ia ser rápido e não fui tão rápido, depois que eu fui reparar, sabe? Mas hoje eu serei mais assertivo um pouquinho aqui, tá? E vamos lá. Hoje eu vou falar, então, sim, de 3 coisas que eu julgo que foi interessante, que eu julgo que foi boa para a nossa operação de Vending Machine, que agregou algo assim que foi importante. Primeira coisa, eu escrevi aqui, foi ter começado há alguns anos atrás, ter começado há 11 anos atrás. Eu acredito que essa foi uma das coisas. A segunda coisa foi colocar hack nas máquinas. E a terceira coisa foi trocar as catracas das máquinas, tá bom? Essas são 3 coisas que eu acredito que foi assertiva na operação nossa de Vending Machine. E eu vou estar agora passando por elas 3, falando um pouquinho a respeito delas, para vocês poderem entender aí por que foi interessante ter começado lá atrás, por que foi interessante ter trocado a catraca e ter colocado o hack. Vou estar conversando com vocês aí. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. O Cláudio é de Jaguaraíva. Cláudio, tá chovendo aí, Cláudio? Aqui em Venceslau, eu tô perto do Cláudio ali. Eu acredito que não está chovendo. Ponta Grossa também é um pouco próximo de nós aqui. Estamos 180 quilômetros de Ponta Grossa, da cidade do Giano. Vamos lá, então. Então, as 3 coisas que eu acredito que foi interessante que foi bom, 3 coisas assertivas na operação de machine. Ter começado lá há 11 anos atrás. E eu acredito que isso foi bom para nós. Tendo em vista... Tá ligado? Isso foi bom para nós ter começado 11 anos atrás, porque o cenário do mercado naquela ocasião era bem diferente de hoje. Lá em 2010, aqui não está, legal. Lá em 2010, quando a gente começou com a operação de Vending Machine, pessoal, eu tenho que tomar um pouquinho cuidado no que eu vou falar agora, para não soar como vaidoso. Mas na época, eu tinha 10 anos a menos, hoje eu estou com 40 anos, com 30 anos, eu já tinha batido a cabeça várias vezes tentando montar alguma coisa daqui. Eu já mexi com mel de abelha, já coloquei caixa no meio do mato, assim, para poder fazer dinheiro com mel. Já vendi cartão telefônico, vendi cigarro. Então, eu já bati, uma vez eu morei em Santa Catarina e também montamos uma loja lá que vendia produtos eletrônicos, coisas assim, era alto-falante, essas coisas assim, meio que de som, de linha automotiva. Eu não tive sucesso, então eu já bati a cabeça várias vezes. E lá em 2010, para nós, com essas máquinas, foi um momento assim que eu fiz uma das coisas mais assertivas na época, assim. Oi, Anderson, boa tarde, Vinícius. Então, lá em 2010, quando foi com essas maquininhas, foi uma das coisas assim que mais me surpreendeu em questões econômicas. Naquela época, tá, gente? Agora, aquela época era outro cenário, são coisas diferentes que estão acontecendo hoje. Então, eu falei que uma das coisas boas que aconteceu comigo foi ter começado com a Vending Machine lá em 2010, e eu só relembrando para quem está entrando agora aqui, eu não quero que soa como vaidade isso que eu vou estar falando, mas para quem tinha batido a cabeça várias vezes tentando fazer algo para ganhar dinheiro e não ter conseguido, eu ter comprado a primeira maquininha, ter tido coragem de comprar a primeira maquininha e instalar ela no ponto, oferecer para a pessoa, né, convencer uma pessoa lá, e eu pesquisar sobre o assunto na época você não tinha ninguém falando sobre esse assunto, sabia? E você conseguir colocar a máquina depois de 30 dias, abrir a máquina e encontrar uma quantia de dinheiro lá, para mim foi um
uma grande vitória aquilo, sabia? Eu lembro que eu fiquei muito contente de ter visto aquilo, considerando que eu tinha batido a cabeça várias vezes, tá, pessoal? De eu ter feito as coisas e não ter acertado em fazer nada assim que fosse interessante sobre o aspecto econômico. Então, eu acredito que o ano de 2010 foi um ano muito legal para mim. Daí, só contando um pouquinho da particularidade, o que aconteceu com essa primeira máquina. A primeira máquina que eu comprei, eu coloquei numa locadora de vídeo, tá bom? Hoje nem existe mais locadora de vídeo. Vocês bem sabem disso, já não é a primeira vez que eu falo isso aqui. E eu vou falar em números, porque às vezes as pessoas ficam muito curiosas. Mas quanto que dá uma máquina dessa por mês? Na época, uma máquina dessa em 30 dias, ela deu R$400, ela vendeu. E, pô, então, voltando, para quem sempre tentava fazer as coisas e não dava certo, você abrir uma máquina e ela ter R$400 de moeda. Eu lembro na época que o valor dessa máquina, ela custava R$420, custava uma máquina. Eu tenho essa máquina até hoje, eu guardo ela ali. Só que eu fiz um Frankensteinzinho dela, catei a cuba de uma, coloquei no outro, então ela não tem ela bem certinha, assim, eu não sei a hora, mas o corpo dela de assim, eu sei que eu tenho essa máquina. Aí, não lembro se está no meu estoque ou onde que está, mas eu sei que eu tenho ela. E, enfim, foi algo... Você vê R$400, então, na primeira máquina tua, foi algo muito interessante. Deixa eu pontuar uma coisa bem interessante agora aqui. Às vezes, tem gente agora que está entrando aqui, que não é operador, que está olhando, dificilmente uma máquina vende R$400, tá, pessoal? Dificilmente isso acontece. Oi, Roberto. Mais tarde, pois agora eu não posso. Tá bem, Roberto, eu vou deixar a gravação, hein? Pode acompanhar assim, tá? Obrigado por ter passado aí. Então, não se iludam com esse número que eu estou falando para vocês, tá, gente? A vending machine, hoje, se você comprar uma vending machine, dificilmente você vai achar um local na minha região, no meu cenário aqui. Eu não posso generalizar também, porque tem pessoas que moram em cidades com a economia muito mais pujante, muito mais interessante do que a minha cidade. Lembrando que minha cidade é uma cidade pequena, a minha região ela é formada por regiões pequenas. O Cláudio está aqui pertinho, está assistindo a gente, que ele sabe disso, né, Cláudio? Cláudio, quantos habitantes tem, o Cláudio de Jaguaraíva, quantos habitantes tem em Jaguaraíva, só para as pessoas ficarem sabendo? Tem ali também alguém que está assistindo de Ponta Grossa. O Jean também, a maior cidade da minha região é Ponta Grossa. Então, eu não posso generalizar e dizer que as máquinas dificilmente vai dar R$400. Eu acho um pouquinho difícil hoje uma máquina dar R$400 por mês, tá bom? Naquela época dava, tá bom? Então, voltando, então, que eu estava contando, que uma das coisas assertivas que eu fiz foi ter começado em 2010. E lá em 2010, pelo fato de eu ter começado nesse momento com uma máquina em uma cidade pequena, em um ponto que nem era tão almejado e eu nem gerava tanta expectativa assim, vender R$400 é um número bem interessante, sabia? Era um número bem interessante. E isso, então, naquela época, isso me proporcionou eu poder me encorajou a querer fazer um programa de expansão, eu pensando mesmo assim, né? Eu me querer expandir com essas máquinas. E dito e feito, o cenário foi um cenário de oportunidade para mim, naquela ocasião, ter começado em 2010 e ter expansionado essas máquinas, ter crescido com máquina. Hoje, gente, eu acredito que sobre esse aspecto, quem for começar vai ter um pouco de dificuldade, principalmente se for começar com vending machine. Para quem vai entrar no mundo das vending machine, eu vejo que a bulk vending machine. O que é bulk vending machine? Essas máquinas que não usam energia elétrica. Ela é o caminho de entrada, mas ela não é o meio e nem o fim. Eu até tenho colocado uma nomenclatura que eu chamo assim, as vending machine, as bulk vending machine, são essas máquinas mecânicas que só trabalham com a moedinha, que dispensa um chiclete, ou uma bolinha, ou uma cápsula. Elas são o tiro de alerta, que eu chamo. O que é o tiro de alerta? É onde você vai começar. Hoje, eu vejo assim, quem for começar, querer ter uma operação grande, só com vending machine, é um desafio interessante você fazer isso, porque o mercado, depois que eu entrei nisso, gente, eu senti duas grandes mudanças. Lá em 2010, eu não vou repetir muito aqui, mas depois vai ter a mudança, que vai ter a chegada dos smartphones na mão de criança, que eu sinto que foi algo que impactou nossas vendas, que antigamente qualquer local que você colocava vendia. Hoje não, hoje você tem que saber, você tem que peneirar o local, você tem que ter os locais certos para vender. Então, antigamente, qualquer local, quem é operador de mais tempo aí sabe, você podia colocar uma máquina. Tinha uma cidade aqui, gente, o pessoal aqui talvez vai conhecer, o Cláudio eu tenho certeza que conhece aqui, ó. Chama Calojas. Calojas não é nem cidade, Calojas é um distrito que tem 2.000 pessoas. Eu lembro que quando eu coloquei uma máquina lá, eu fiquei sabendo que tinha pai que queria surrar eu lá, sabia? Porque
as crianças ficaram doidas que queria comprar os produtos lá na época lá, queria os brinquedinhos. Eu falo bem brincando, assim, mas os pais, eu vi assim que virou motivo de conversa na mesa de domingo, no almoço de domingo, aquela vending machine quando eu coloquei lá, de tanto que vendia e vendia interessantemente lá na época lá. Então, mas hoje já não é mais assim, tá bom, gente? Hoje, o local onde para você conseguir chamar a atenção das pessoas hoje está no digital. Hoje eu estou aqui na minha casa, ó, minha cidade, pelo fato de ser bem pequenininha, não tem ninguém passando aqui na rua agora. Não, tem uma mulher aqui, ó. Gente, eu não vou tirar aqui, porque eu vou tirar a live fora e pode ser que eu não consigo voltar. Mas nesse exato momento, tem minha cidade pequenininha, tem uma mulher onde eu estou olhando. Se eu tivesse outro telefone, eu ia tirar uma foto para mostrar para vocês. E ela está com o celular na mão. Hoje, a atenção das pessoas está no digital, está na mão, você sabia? Então, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não tem, só tem uma mulher e essa mulher está com o celular na mão aqui agora. E eu não duvido nada que se vocês olharem pela janela de onde você está agora, a atenção das pessoas vai estar no digital, sabia? Então, o que eu quero dizer isso com as máquinas de bolinha? Que as máquinas de bolinha, sim, eu tenho operação, quero continuar com a operação delas ainda, vejo ainda, eu estou vendo algumas mudanças, eu estou falando a respeito das duas grandes mudanças que eu passei na operação de vending machine. Eu quero dizer, assim, que a atenção dos adultos e do nosso consumidor, que é as crianças também, os adultos também são nossos consumidores, eles diminuíram um pouco. Então, hoje, a gente vai ter que ter nós temos que ter uma outra visão sobre esse business de vending machine, principalmente da Book Vending Machine, que é a maior parte de nós que é operadora aí. Então, nós temos que saber chamar a atenção, e não é mais qualquer local que chama a atenção. Antigamente, eu estava falando para vocês que no distrito de Calojas, que é um distritinho que pertence à cidade chamada Araputi, perto aqui, lá vendia bolinha, se você levasse lá. E hoje é diferente. Talvez se você levasse lá, então, talvez não é assim que funciona esse jogo, tá bom? Mas, então, esse é um dos primeiros fatos assertivos que eu noto que eu tive com a operação de vending machine. Foi ter começado há um tempo atrás, tá bom? Vamos para o segundo. Foi colocar hack nas máquinas. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Enquanto isso, eu vou dando um oi aqui. Roberto, Anderson, Astra, cheguei. Prosseguindo para o segundo. Hoje eu falei que eu vou ser mais rápido. Você mesmo mais rápido, tá, gente? Vamos lá. O segundo fato, o segundo acerto com as vending machine que eu tive. O segundo foi colocar hack nas máquinas. Mas o segundo, ele tem uma grande relação com o primeiro fato meu. O primeiro acerto que eu vejo, que foi ter começado lá atrás. Na ocasião, eu estou falando então que o segundo fato foi colocar hack na minha operação. O que é hack? Pode ser que tem alguém que está ouvindo aqui e vai ver eu falar de hack e não vai saber o que é. Agora tem duas pessoas passando, são dois senhorzinhos que estão passando, nenhum deles está com o celular na mão. Mas a mulher continua lá com o celular na mão, tá? Olha só pra você ver onde está a atenção das pessoas. E o segundo acerto com as vending machine foi usar hack. Ele tem uma relação muito grande com o primeiro. Quando eu comecei lá em 2010, a intenção minha, eu não tinha a intenção de comprar hack. O que eu queria na época era comprar máquina para me expandir e conseguir ponto. Era essa a estratégia que eu utilizava na época lá. E não só eu, como outros operadores. Houve uma corrida atrás de pontos naquela época, de pontos interessantes. Então, foi o que eu fiz. Eu fiz uma corrida atrás dos pontos, como todos os outros operadores na época que fizeram isso daí. E para mim, correr atrás de ponto não era interessante ter hack. Por quê? O hack, pessoal, não sei se eu expliquei, mas o hack é um local onde você acomoda várias máquinas. Oi, Aline, boa tarde. O hack é um local onde você acomoda várias máquinas nele. Então, e o pedestal onde você coloca uma, duas, até às vezes numa situação você coloca três, ou até, depende do hack, você consegue colocar quatro. Agora, no pedestal você consegue colocar até quatro, mas o normal é colocar uma máquina no pedestal. Então, na época, no início meu, eu optei em colocar pedestal, tendo visto que o pedestal era algo mais barato e era uma estratégia de expansão da nossa operação de vending machine. Depois, com o tempo, eu vejo que foi o seguinte, quando a gente fez isso, a gente conseguiu fazer um mapeamento de assim, quais eram os melhores pontos que a gente tinha. Eu chegava, colocava as máquinas, depois, com o tempo, eu fazia colheita, chegava em casa, colocava na planilha e começava a observar. Cara, essa máquina prospecta mais do que essa outra máquina. Esse ponto vende mais do que outro ponto. E o que a gente começou a fazer?
E a gente demorou, a gente foi tardio em fazer esse tipo de coisa, porque eu acabei deixando as máquinas tempo em pontos, às vezes, que não eram interessantes, foi algo que eu errei também. Ontem eu falei que não foi só 3, foi uns 30 erros que eu tive com a operação. Então, só lembrando, se você fazer 4 vezes com a operação de mini machine, foi deixar máquina em ponto ruim, tá? Mas aí lembrando, pessoal, também, que eu falo uma coisa que eu acredito que pode servir para vocês. Mas, às vezes, a gente é melhor deixar a máquina no ponto ruim do que no teu estoque. Então, mas só que se você tiver com a máquina no ponto ruim, você não compre mais máquina, até achar um ponto melhor, tá? Hoje, por que nós acertamos? O que a gente ajustou com os hacks? A gente começou a tirar as máquinas ruins e selecionar apenas os pontos bons para nós. O que isso proporcionou para mim foi o fato de eu não precisar ficar tanto na operação. O hack, ele tem uma vantagem para quem trabalha com hack. O hack, a vantagem é que quando você chega no ponto, você vai tirar a moeda, as moedas, você tem mais quantidade de moeda lá. Segunda coisa que eu vejo interessante do hack, você não precisa, você diminui a tua visita no ponto. Por ano você diminui a tua visita no ponto, tá? Você não vai visitar tanto que nem você visitava com uma bolinha. Por quê? O dono do
Oi, alguém tá ouvindo eu de novo? Voltei aqui, pessoal. Caiu, piscou a luz aqui na minha cidade. Quem estiver ouvindo eu aí, dá um oi aí para mim saber. Ai, piscou a luz de novo aqui. Tem. Oi, estão ouvindo eu aí? Nossa, bem que eu perguntei mesmo pro Cláudio se estava chovendo lá, porque aqui, eu acho que deve estar chovendo pertinho aqui, e piscou a luz de novo aqui. Vanderlei entrou. Oi, Vanderlei, tá ouvindo eu? Ali no Face, no Instagram, tem alguém? Pra me saber. Se tiver, dá um joinha para mim, um ok, fala assim, estou ouvindo, só para mim saber. O Vanderlei tá meio querendo virar para chuva aqui. Piscou a luz umas 3 vezes, até deu outra piscadinha aqui agora. Aqui no Face, no YouTube tá falando que tem pessoal que está online, mas eu não sei se estão ouvindo eu. Face, estão ouvindo? Sim, Vanderlei falou que está ouvindo. Tá bom, então eu vou indo então aqui, tá, Vanderlei? E certamente eu acredito que eles devem estar ouvindo eu ali também. Se não tiver, qualquer coisa eles chamam a minha atenção, diga que o som não está saindo. Está entrando gente, né? Mas já vai dando certo. Vamos lá. Então, prosseguindo. Falando, então, das 3 coisas que foram assertivas. A outra coisa, então, foi aqui em São Paulo não chove, não está muito quente. Imagino mesmo aí, é quente mesmo, sabia? Eu gosto de ir aí, sabia? Nossa, eu gosto muito aí da capital e interior também. E gosto de passear. Foi colocar hack. Então, voltando para as 3 coisas assertivas. A segunda coisa assertiva foi colocar hack. Por que que o colocar o hack foi uma coisa que a gente notou assim, que foi um acerto na nossa operação? Foi um acerto, então, sobre a perspectiva do dono do estabelecimento. Eu notava assim que o dono não ficava ligando muito atrás de nós, diminuiu as ligações do dono atrás da gente para a gente trocar produto da máquina, para trocar a máquina. Depois que a gente coloca um hack no local, o dono do ponto dificilmente liga atrás de você, porque aquela máquina ali, o que acontece no estabelecimento dela? Ela deixa bonita o estabelecimento e normalmente hack, hoje 99,9% dos nossos hacks tem rodinha. Eu devo ter muito pouco hack, não tem rodinha. Teve uma ocasião, tinha uma empresa no Brasil que vendia hack que não tinha rodinha. Então, quem for começar com operação de vending for começar com hack, não compre hack sem rodinha, tá? Isso acaba te atrapalhando depois no futuro. Ele é um pouquinho mais barato, mas depois ele te atrapalha. Aliás, hoje, os hacks que a gente até troca as rodinhas que vem original. A gente coloca umas rodinhas mais fortes, porque as originais não são tão boas. Oi, Douglas, que bom que chegou aí. Então, às vezes, o hack que vem, as rodinhas originais do hack, muitas vezes não são tão interessantes, tão resistentes para poder aguentar a quantidade de máquinas que a gente coloca. Normalmente, também o hack que é vendido, aí eles falam que o hack cabe 4, a gente coloca 6 maquininhas. E no hack que eles falam que cabe 6, a gente coloca, às vezes, até 10 máquinas nesses hacks. E a gente consegue fazer ali, trocando as rodinhas, fazendo os ajustes adequados, a gente consegue colocar essas máquinas com total segurança nesses hacks. Então, a gente não tem problema com colocar no hack uma quantidade maior do que o sugerido por eles lá, tá? Não tem problema nenhum mesmo, tá? Mas desde que você mude, faça a estrutura certa ali, tá? Saiba adequando ele para estar fazendo isso. E, Douglas, depois responde se você está ouvindo aí, fazendo um favor, tá? Então, o hack foi algo assertivo na nossa vida. E o que mais? Lembra que hoje eu estava falando assim que a atenção das pessoas mudou, a atenção das pessoas, tanto dos adultos que são nossos clientes também, como de criança, eles mudou. A atenção deles hoje está muito no digital. Então, a máquina sozinha,
ela tem um pouquinho mais de dificuldade de chamar a atenção. A atenção é um dos primeiros requisitos para a gente poder fazer uma conversão de venda numa máquina, uma máquina nossa fazer uma venda. A máquina nossa são vendedores nossos. E para ela vender, ela tem que chamar a atenção do cliente. Então, o hack, ele tem demonstrado, assim, que ele é indiscutível, que ele chama mais a atenção, tá? Você fica mais sugestivo a venda, aquela negociação, fica mais sugestiva a negociação entre a máquina, que é os nossos vendedores, com o nosso consumidor, desde uma criança como um adulto. Que o pai também, muitas vezes, é o pai que vai lá comprar, tá? Lembrando disso, que não é criança, só que é o nosso consumidor. É o pai que quer agradar a criança também. Então, o hack tem se demonstrado, assim, que ele foi algo muito assertivo para nós aqui, tá? Daí, sem dizer que aumentou os custos hoje de muita coisa. Lá há 11 anos atrás, os custos eram diferentes, né? Desde o combustível, desde a tua alimentação, tudo era diferente. Então, você diminui suas visitas, consequentemente, você diminui os teus gastos também, tá? Mas quem está começando, pessoal, pode ser que vai ter alguém ouvindo um pouquinho de ruído, mas não atrapalhe nada. Gente, estava com o ventilador ligado, até me desculpe aqui. Eu acho que agora vai melhorar. Principalmente para o pessoal do Instagram, que no Instagram eu estou sem microfone. Melhorou, acho que agora o áudio, né? Acredito eu. Me perdoe por isso. Mas quem é meio novato no Instagram, não, nessas redes sociais, faz isso mesmo. Então, o hack, ele diminui as suas visitas do ponto. Então, eu estava falando assim, toma cuidado quem está começando agora com a operação. Não saia comprando o hack, tá? A sugestão, se como estratégia, não é uma boa estratégia você começar com o hack, porque você vai gastar mais no hack e você pode errar o ponto. E se você errar o ponto com o hack, você vai desanimar com a operação de vending machine. Então, quem está iniciando, não inicie com hack. Hack você só utiliza ele depois que você selecionou o melhor ponto. Então, não sai colocando hack em qualquer local de início, principalmente para quem é iniciante na operação de vending machine. E a terceira coisa, que é a última, hoje eu falei que ia ser 3 coisas que eu ia contar para vocês aí, que mudou para a nossa operação de vending machine, foi colocar catraca de R$2. Pessoal, não é de hoje que a gente tem mudado essas catracas, tá? E não pode ter medo. Eu vou contar algo que eu já contei em outros vídeos a respeito de vender barato as coisas. Vou contar 2 pessoas que falaram uma coisa para mim. Tem um cara na minha cidade que chamava Gilberto. Esse Gilberto falava uma coisa para mim assim, ó, quem vende barato se quebra. Ele falava desse jeito para mim, quem vende barato as coisas não vai para frente. Segundo, esses tempos atrás, eu estava no refeitório, lá no serviço onde eu trabalho, lá no serviço público, e teve uma mulher, a copeira, pegou e falou bem assim para mim, conversando e falando assim, que quando ela trabalhava em um mercado, no maior mercado lá dessa cidade onde eu trabalho, nesse órgão público, ela falou que o dono do mercado fazia reuniões com eles e falava bem assim, ó, quem vende barato se quebra. E ele falava assim também, ele falava de outro jeito, ele falava assim, ele falava em reunião para os funcionários, que ele não tinha medo de quem vendia barato. O dono do mercado falava para os funcionários. Ele tinha medo de quem vendia caro, porque aquele que vendia barato, ele ia sair fora do negócio. Pessoal, se nós querer vender barato com operação de vending machine, se a gente querer dar comissão mais do que justa no ponto, a gente vai sair do negócio de vending machine. A gente vai anunciar nossas máquinas no LX, como que muita gente já fez isso. Então, tem que tomar esse cuidado. Não era nem isso que eu ia entrar no ponto, mas ó, lembra da comissão, hein? Cara, deu a comissão errada, tá na roça. Já vi o operador começar errado, já vi o operador às vezes não conseguir colocar a máquina ali e querer forçar a colocação da máquina com comissão. Eu não faço isso. Tanto que, se o dono do ponto querer exigir, assim, a gente tem usado uma estratégia que o cara entende a nossa situação. Dificilmente a gente perde um ponto, assim, por causa do cara quer mais comissão no decorrer do tempo, tá? A gente já traçou uma estratégia, assim, como que a gente lida com isso. Mas errou, não era sobre esse assunto, mas errou na comissão, tem chance de você sair fora do mercado de operação de vending machine. Mas o que foi determinante para nós, que vem agora nesse vídeo aqui, é falar o que foi assertivo. O que é assertivo, então, foi ter trocado as catracas da máquina. Então, lembrando, pegando o gancho que eu falei ali, que 2 pessoas falou que quem vende barato se quebra,
Ó, a mesma coisa acontece com a operação de venda de machine. Você não pode ter medo de colocar catraca de R$2 para vender produto pequeno, tá? Não estou falando para colocar R$2 para vender produto grande, não. Produto grande é outros 500 já. É outros 500 que vocês têm que estar analisando aí. Então, não tenha medo, tá? Existe estratégia, vocês vão observando com o tempo aí, existe estratégia que você consegue colocar a máquina, por que você consegue colocar uma catraca de R$2 com um produto pequeno sem ter problema nenhum. Eu noto que muitas pessoas, muito operador, fica olhando para a operação do vizinho e fala assim, mas o meu vizinho está vendendo um bolinho de 27 milímetros, de 32 milímetros por R$1. Não olha, você tem que competir com você mesmo, tá bom? Então, não fique se comparando com os outros. Mas, Alexandre, eu vou perder. Não perde, tá? Não perde. Quem vai perder é o cara que está vendendo barato. Ele vai sair fora do mercado. E lembrando, pessoal, quem segue o canal, eu vejo que a gente vai meio que virando uma comunidade aí, assim. Lembrar que eu acredito, assim, que esse negócio de operação de venda de machine de operadores, a gente tem que fazer uma comunidade aí de todo mundo. Quem estiver até ouvindo eu e concordar comigo, dá um joinha aí fazendo um favor, para saber assim que ninguém que é operador de venda de machine, principalmente quem segue eu nesse canal aí, eu não comungo no entendimento de colocar a máquina na operação dos outros, tá? Nunca fiz isso. Se um dia, quando você tiver uma máquina minha, pode ligar para mim, se foi alguém que às vezes trabalha comigo ou eu que fiz isso, eu tiro na hora a máquina lá, tá bom? Então, eu não faço isso e sugiro para quem está entrando novo, sim, não ofereça a máquina em ponto novo. Tadinho, eu vejo que tem operador, já se chateou muito com isso, manda mensagem para mim lá, então não faça isso, tá? Então, eu até senti assim, que diminuiu um pouco isso nos tempos aí, mas que mantenha mesmo essa acordo de cavalheiros, tá bom? Acordo de cavalheiros que chama isso. E voltando, então, troca a catraca de R$2, trocar a catraca para R$2 para vender produto pequeno foi algo assertivo que a gente fez. Pessoal, foi assertivo e não digo nem que foi assertivo, digo mais um pouquinho. Foi determinante para nós estar no mercado. Senão, tem mercado e espaço para todos. Isso mesmo, Douglas, não precisa colocar, sabia? Não precisa mesmo colocar. E eu acho que dá para nós fazer uma comunidade aí, no sentido assim, de não tá ninguém está colocando máquina no ponto do outro. Seu amigo já não precisa oferecer porcentagem maior para atrapalhar. É isso, ó, perfeitamente. O Douglas é operador, então é isso mesmo, tá bom? Isso é ruim para todos. Perfeito. Então, coloca sem medo, porque tudo subiu. E agora é o momento de você subir as coisas. Tudo subiu. Se você vê, assim, não tem nada que não subiu. Então, se você trocou lá, ninguém vai falar nada para você, sabia? Pode trocar sem medo. A catraca por R$2. Hein? Pessoal, eu tinha acabado a energia elétrica. Eu já estou no meu limite de tempo que eu tinha condicionado aqui. Tenho outro compromisso agora para fazer também. Eu estou encerrando por hoje esse vídeo. Só vou fazer um comunicado agora aqui. Lembrando, então, só para resumir o que a gente passou hoje, 3 coisas que foram assertivas com a operação de venda de machine, que pode ser que te ajude, foi eu ter começado há 11 anos atrás, mas para quem não começou, não se entristeça com isso, porque depois pode ser que daqui 10 anos você vai pensar, por que eu não comecei hoje, né? Isso muito provavelmente pode acontecer. Tem novas direções acontecendo no mercado, é sobre isso que eu vou até dar um comunicado para vocês no finalzinho já aqui. A segunda coisa foi colocar hack na minha operação, e a terceira foi trocar as catracas, tá bom? Para as próximas semanas, encerrei agora isso aqui, tá? Só um comunicado final que eu vou deixar aqui. Para as próximas semanas, eu estou marcando fazer um webinário 100% gratuito, 100% online. Nos próximos dias, então, eu vou pedir para vocês aí, segue lá no canal do Instagram, que é Ferreiro Machine 1, em algo em numeral, assim, não por extenso, tá? O número 1 mesmo, Ferreiro Machine. Vai estar o comunicado como que faz para participar, onde eu vou estar contando uma estratégia de como você vai fazer para lucrar R$100 em 30 dias com uma vending machine. Você poderia pensar assim, Alexandre, mas é muito pouco, ou é muito. Isso é muito relativo que eu estou falando, tá bom? Para quem é das antigas, sabe que esse número era até fácil você conseguir, mas hoje, para quem está na operação de vending machine, sabe que é até um pouquinho desafiador como que você vai fazer. Mas eu vou contar como que você vai fazer uma estratégia de ter R$100 com uma vending machine em 30 dias. É algo hoje que eu acredito que é bem pertinente, é algo muito interessante, e eu estarei fazendo um webinário onde eu vou estar falando a respeito disso. Não sei ainda a data certinha, eu só sei que segue aí no canal do Instagram, que lá vai estar a informação. Ou no Facebook também, tá? No Facebook vai estar Ferreiro Machine, pra você seguir eu lá. No Instagram tem 2 canais, é o Ferreiro Machine com o número 1, tá? Não é o Ferreiro Machine só.
aquele outro perfil eu quase não uso. Eu não quero ter 2 perfis para mim não ficar confuso. Eu já não entendo muito bem esse negócio de internet, eu ficarei muito confuso. Pessoal, quero agradecer, então, a presença de todos aí. Tá começando aqui, pode ser que qualquer momento vai cair essa live. Tendo visto também que tá querendo chover aqui, tá dando uns ventinhos ali, até raio, tô vendo que tá dando ali. Mas é isso. Eu agradeço todos vocês aí. E até, eu estou encerrando hoje, tá bom? Aquele comprometimento meu que eu falei que ia fazer uma semana de live, falar sobre esse assunto de Vending Machine. Tem nova direção nesse webinar, eu vou estar contando umas novas direções que está acontecendo aí, a operação de Vending Machine. Então, eu acredito que vai ter um conteúdo de valor para todos nós aí. E eu agradeço, então, a cada um que vocês participou. Agradeço ter voltado, caiu a live, acabaram voltando, pessoal. E eu agradeço a todos vocês, tá bom? Eu vou me despedindo por aqui, tá? Tchauzinho, brigadão. Eu não deixei nenhuma pergunta para trás aqui. Dessa vez, hoje, deixei tudo certinho. Então, tá bom, pessoal. Tchau, obrigado e até mais. Até o próximo vídeo.